História das mulheres na educação cearense, da exclusão ao protagonismo. Parte 1. A exclusão. As primeiras leis da educação brasileira excluíam as mulheres. A primeira lei específica sobre a educação foi publicada em 15 de outubro de 1827. Com relação às mulheres, essa lei dizia que só haveria escolas para as meninas. Os presidentes de conselho julgassem necessário. Se houvesse escolas, o conteúdo ensinado às meninas seria diferente do conteúdo ensinado aos meninos. Elas aprenderiam o serviço doméstico e eles aprenderiam o conhecimento geral. Durante o Império, 1822 a 1889, existia uma carência de professores para o ensino infantil. Foram criadas as escolas normais para formar profissionais nessa área, mas os homens não queriam porque eram pagos baixos salários. Os professores melhor remunerados eram os que ensinavam os liceus. As mulheres eram proibidas de trabalhar em qualquer área, pois eram consideradas aptas apenas para o serviço doméstico. Mas a carência de professores no ensino infantil foi a brecha que as mulheres tiveram para entrar no mercado de trabalho com uma formação profissional. As escolas normais passaram a receber mais mulheres do que os homens. Com o tempo, o ensino infantil e de primeiras letras coube às mulheres. Os governantes se aproveitaram dessa situação para pagar baixos salários. O governador do Ceará, Nogueira Ancioli, chegou a dizer que as mulheres se contentavam em ganhar pouco porque elas tinham o dom natural de ensinar, pois viam o ensino como uma extensão da maternidade. Ao mesmo tempo, diziam que elas não tinham dom para ensinar pessoas acima de 12 anos de idade. Essa situação provocava uma diferença salarial significativa entre homens e mulheres. As mulheres ensinavam crianças abaixo dos 12 anos, recebiam baixos salários. Os homens ensinavam alunos acima de 12 anos e recebiam salários melhores. Diziam que as mulheres não eram aptas para estudar junto com os homens. As escolas eram separadas por gênero. Havia escolas para meninos, com formação voltada para a universidade, e escolas para meninas, com formação voltada para o ensino infantil e prendas domésticas. Mas as escolas representavam uma opção de emprego para as mulheres romperem com o patriarcalismo naquela sociedade. Nesse contexto, surgiriam diversas mulheres que, a partir da sua condição de educadoras, se tornaram protagonistas na história do Ceará. Educação feminina no Ceará. As duas primeiras mulheres que exerceram a profissão de professora no Ceará foram Ana Clara da Encarnação, na Vila de Soura, Calcaia, em 1799, e Dona Maria Gertrudes Ferreira, em 1808. Elas ensinavam primeiras letras e prendas domésticas para as meninas no contexto de grandes privações econômicas na então capitania de Ceará. Durante o período regencial, 1831 a 1840, o número de pessoas que se dedicaram ao magistério teve um inexpressivo aumento. Num período de 10 anos, foram nomeados apenas 37 professores primários em toda a capitania do Ceará. Desses, apenas uma mulher, Ana Joaquina da Conceição, para Fortaleza em 1832. Ou seja, a situação não teve nenhuma melhora significativa nesse período. Para exercer o ofício de professora, as mulheres também deveriam comprovar boa conduta moral e ter a aprovação de seu pai, caso fossem solteiras, ou de seu marido, caso fossem casadas. No Ceará, as primeiras escolas a receberem de maneira ampla o público feminino foram o Colégio Imaculada Conceição e a Escola Normal. O Colégio Imaculada Conceição era destinado a meninas órfãs e foi fundado em 1865 pelas irmãs Vicentinas, com destaque para a irmã Bazé, que foi a superiora do colégio em 1882. Tornou-se um colégio bem visto pela elite, devido ao ensino dos bons costumes, algo muito cobrado das mulheres. Já a escola normal, fundada em 1884, era mais liberal nos costumes e foi nela onde destacaram-se grandes protagonistas de nossa história. Essa formação mais livre permitiu a formação de mulheres que estavam à frente de seu tempo, como Francisca Clotilde, Alba Valdez e Ana Facó. Essas foram as primeiras mulheres de letras no Ceará. O protagonismo.
Francisca Clotilde foi a primeira mulher a ensinar na escola normal em 1882. Em 1903, ela publicou a obra A Divorciada, tocando num tema polêmico para a época. A existência de mulheres divorciadas, um tabu que então era visto como um preconceito. Sua obra chega a ser obscurecida na literatura cearense como forma de calar uma mulher que foi protagonista na educação cearense. Em sua obra, ela enfatizava a emancipação feminina e a liberdade, destacando-se também na luta pela abolição da escravatura. Ela lecionou na escola normal até 1891, quando foi demitida. Foi então que fundou, em 1893, o Colégio Santa Clotilde, que funcionou por 3 anos na capital cearense. Francisca Clotilde Barbosa de Lima nasceu em Itauá em 1864 e faleceu em Aracati em 1935. Alba Valdez é o pseudônimo da professora e lutadora pelas causas feministas. Maria Rodrigues Peixe. Ela participou de diversas agremiações literárias, como Centro Literário, Boêmia Literária e Iracema Literária. E em 1904, ela formou a primeira agremiação literária feminina do país, a Liga Feminista Cearense, em 1904. Ela foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Cearense de Letras em 1937. Ana Facol foi uma educadora romancista, poetisa e contista que em 1907 publicou Rapto Jocoso, seu principal romance, no qual questionava a visão patriarcal da época. Emília Freitas foi uma professora e escritora formada na Escola Normal do Ceará, que destacou-se nas lutas pela abolição do Ceará e pela emancipação feminina. Ela lecionou no Instituto Benjamin Constant em Manaus. Em 1899, ela escreveu sua obra mais importante, A Rainha do Ignoto, considerada uma obra pioneira do gênero fantástico ou maravilhoso no Brasil. Ela acomoda o plano da regionalidade e constrói um romance no qual as mulheres viajavam e fazem comentários sobre o que elas consideram reprováveis nos homens. Era uma obra que em si mesma combatia a misoginia da sociedade. Edith Braga. Edith de Noar da Costa Braga destacou-se pela sua vitória no concurso para lecionar pedagogia na Escola Normal em 1933. Seu concorrente era o diretor de Instrução Pública, cargo que equivale ao de secretário de Educação nos dias de hoje. Joaquim Moreira de Souza. Foi considerado o embate intelectual mais empolgante do Estado, com destaque na imprensa e grandes debates que dividiam a opinião popular. O concurso terminou empatado, mas uma decisão do Supremo Tribunal deu a vitória para Edith Braga em 1934. Henrique Galeno. Filho do poeta Juvenal Galeno, ela destacou-se por ser a primeira mulher formada no liceu e a primeira professora dessa instituição. Ensinava História do Brasil e chegou a ser demitida em 1932, apenas condição de ser mulher. Ela também era formada em Direito, mas seu pai a impediu de seguir a advocacia porque considerava que essa era uma profissão masculina. Daí, apoiou a filha na escolha do ensino no liceu. Após a morte do pai em 1932, ela dedicou-se ao feminismo, participando do Congresso Feminista organizado por Berta Lutz. Na verdade, Juvenal Galeno apoiava a escolha da filha pelas letras, mas ao mesmo tempo tolhia suas opiniões sobre o feminismo e emancipação feminina. Somente após a morte do pai em 1931 é que Henriqueta pode manifestar suas opiniões feministas, participando inclusive de congressos onde ela defendia o direito de emancipação econômica das mulheres. Na verdade, ela era contra a visão de mundo existente na época no qual a mulher se sentia obrigada a casar para obter o sustento. Henriqueta Galeno foi um grande exemplo de uma mulher à frente de seu tempo, que não se encaixou nos padrões patriarcais da época, e hoje sua história pode ser usada como exemplo de protagonismo feminino. Aida Balaio. Outro nome de destaque na história da educação cearense foi a professora Aida dos Santos e Silva. Conhecida pelo nome de Aida Balaio, apelido que herdou do marido Francisco Balaio da Silva, que lutou na Balaiada do Acre. Ela foi professora no Mucuripe e no Grupo Clóvis Belvilacqua entre 1922 e 1948. Teve 350 afilhados e ajudou a diretor de cinema Oslo Wesley a gravar um filme no Ceará devido ao seu conhecimento de francês. Destacou-se na educação das comunidades pobres do Mucuripe e hoje tem seu nome homenageado numa das ruas de Fortaleza, Santa Terezinha. Podemos
concluir que a educação foi fundamental para a emancipação das mulheres.